caros irmãos e honradas irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala, sempre que enviasse os seus mensageiros ou os seus profetas para um certo povo, enviava juntamente com ele milagres, como forma de demonstrar de que Allah subhanahu wa ta'ala é o único poderoso. E para conseguir atingir o auge daquilo que era um milagre, Allah subhanahu wa ta'ala fazia com que este milagre fosse maior que algo que eles tinham domínio da mesma coisa, que se orgulhavam da mesma. Quando olhamos para o tempo de Musa alayhi salam, eles orgulhavam-se de terem o poder da feitiçaria, de conseguirem alterar as coisas. Allah subhanahu wa ta'ala enviou Musa alayhi salam e deu-lhe algo mais poderoso que aquilo. Quando Musa alayhi salam soltasse o seu cajado, hayatun tas'a, é como se estivesse solto uma cobra. Transformava-se o cajado numa cobra. E muitos outros milagres que Allah subhanahu wa ta'ala fez com que acontecesse por via de Musa alayhi salam. E isto fazia com que os feiticeiros daquela era olhavam para aquilo e dissessem: olha, de certeza que isto que Musa alayhi salam está a trazer não é feitiçaria. É algo que vem diretamente de algo muito superior que aquilo que nós procuramos, que aquilo que nós usamos, que aquilo que nós alegamos que só poderia ser Allah subhanahu wa ta'ala. Quando olhamos para o tempo de Isa alayhi salam, eles tinham atingido naquela era o auge da medicina. Orgulhavam-se de tratar e de curar as pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala enviou a Isa alayhi salam com algo muito superior que aquilo que eles faziam. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala fazia com que Isa alayhi salam, só por passar a mão pela face de um cego, ele começava a ver. Quando passasse a mão pelas pernas de alguém que não conseguia se locomover, ele começava a movimentar-se. Quando passasse a mão por um maíd, por um morto, ele começava, a vida voltava. E eles olhavam para aquilo e diziam que isto não é algo que nós poderemos conseguir fazer. E nem é algo que ele tem poder de fazer, mas sim é algo que alguém muito superior que qualquer um de nós é que poderá fazer. E desta forma as pessoas abraçavam o Islã. Desta forma as pessoas rendiam-se, excepto aqueles que eram orgulhosos, que não queriam se render àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala estava a demonstrar. Esses não aderiam àquilo que era a mensagem daquele profeta. E foi assim, desta forma, que Allah subhanahu wa ta'ala foi enviando os seus mensageiros, seus profetas, até chegar o tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando chega o tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nesta altura este povo tinha domínio de muita coisa. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, trouxe vários milagres como forma de demonstrar a cada camada do seu povo de que ele vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. A quem dominava a medicina, o profeta sallallahu alaihi wasallam veio com a medicina. A quem dominava a astrologia e a astronomia, o profeta sallallahu alaihi wasallam veio com o mesmo. A quem dominava a língua, os segredos da língua, da retórica e tudo aquilo que tem relação com a língua, Allah subhanahu wa ta'ala enviou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fez descer para o profeta sallallahu alaihi wasallam o Corão. E quando eles diziam: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه, diziam para o profeta sallallahu alaihi wasallam: por que não pede o seu Senhor para fazer descer sinais da parte dele? Allah subhanahu wa ta'ala diz: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. Não basta para eles que nós fizemos descer o livro. Só o livro era suficiente para conseguir pôr todos do povo do profeta sallallahu alaihi wasallam rendidos ao poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Este livro que Allah subhanahu wa ta'ala fez descer para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam através da melhor criatura dos malaicas, que era Jibril alaihi salam, para a melhor criatura dos humanos, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no melhor dos meses, Ramadã, como Allah subhanahu wa ta'ala diz: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Este mês que Allah subhanahu wa ta'ala fez descer o Corão, e este Corão é que serve de retidão, de guia para as pessoas e de discernimento. Ayatum, bayinatun, claros, onde não há dúvida alguma daquilo que encontra-se no Corão, no livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, quando envia o Corão para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
E conhecem vocês a passagem, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam encontrava-se na caverna de Hira, veio Jibril alayhi salam e disse, apertou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril alayhi salam na sua forma natural, não em forma de pessoa, não veio personificado, ele veio na sua forma natural. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nunca tinha visto algo semelhante àquilo, ficou assustado. Jibril alayhi salam disse para Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra, leia. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Ma ana biqari. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não era recitador, não sabia ler, não sabia escrever, era iletrado. Iletrado é diferente de analfabeto, são termos totalmente diferentes. Iletrado não sabia ler, não sabia escrever, não era analfabeto, nem era ignorante. Jibril alayhi salam apertou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um aperto forte, depois soltou e disse, Iqra, lê. O profeta sallallahu alaihi wasallam não leu. Terceira vez, Jibril alayhi salam aperta o profeta sallallahu alaihi wasallam pela quarta, disse, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Aqui começou a descer os primeiros ayats do Coran para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saindo do Ghar Hira, da caverna de Hira, todo ele com medo, a transpirar, correu em direção à sua casa, pedindo a Khadija radiallahu anha que cobrisse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por aquilo que ele tinha visto, que era Jibril alayhi salam. Depois houve uma interrupção. Após isto, Allah subhanahu wa ta'ala continuou com a descida do Coran para o coração do profeta sallallahu alaihi wasallam através de Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam vinha, como eu disse, para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentava com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, recitava o Coran. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam repetia aquilo que Jibril alayhi salam estava a dizer. É por isso que quando usamos muitas das vezes o termo Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Coran, Allah não revelou o Coran, Allah fez descer o Coran para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Revelação tem um significado, o descer do Coran tem outro significado. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala sempre diz, Inna nahnu nazzalna dhikra. Inna anzalnahu, sempre nós fizemos descer. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, fez descer. Allah subhanahu wa ta'ala em nenhum momento usou a palavra revelar, porque revelar tem um significado, fazer descer tem outro significado. Allah subhanahu wa ta'ala, este Coran fez descer através de Jibril alayhi salam. E quando os ulamais definem o Coran, diz Kalamullahi munazzal. Coran são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. São palavras de Allah subhanahu wa ta'ala que fez descer através de Jibril alayhi salam para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Iniciou de Allah subhanahu wa ta'ala e voltará para ele quando estiver próximo do dia do Qiyamah. Este Coran, quando a gente diz são palavras de Allah, quando pegamos o Coran, que nós chamamos vulgarmente do Coran, que chama-se Mushaf, o conteúdo daquilo que está dentro chama-se Coran. Aquilo que se encontra dentro das capas, dos papéis, chama-se Coran. O papel, as capas, as tintas, chama-se Mushaf. É por isso que nunca se diz que eu tenho um Coran pequeno. Coran todo ele é grande. Diz que não, eu tenho um Mushaf pequeno. Este Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, como eu disse, fez com que através dele os árabes ficassem todos eles delirados com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala usou no Coran, com os termos, com a organização, com a retórica que Allah subhanahu wa ta'ala usou no Coran. O auge de tudo que poderiam os árabes perceber estava no Coran. É por isso que eles, quando ouvissem o Coran, sabiam logo de antemão que estas palavras não são palavras de Muhammad, porque Muhammad nem sabia ler, nem sabia escrever, mas sim só podem ser palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Este Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, ele assumiu proteger ele. Este Coran diz, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nós é que fizemos descer o dhikr, o Coran, e nós é que iremos conservar este mesmo Coran. É por isso que em nenhuma era, em nenhuma época, em nenhum lugar, alguém poderá conseguir alterar um haraka do Coran. Um fatha para kasra, ou kasra para dhamma, ou retirar um shadda, ou tirar um alif, colocar outra coisa. Ninguém consegue, porque Allah subhanahu wa ta'ala é que assumiu proteger este Coran. Podem as pessoas queimar todos os mushafs do mundo. O Coran está todo ele protegido nos corações das pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala gosta. Como Allah diz, Bal huwa ayat, são sinais, bayinatun, claros, fi suduri alladhina, nos corações daqueles a quem Allah subhanahu wa ta'ala deu o ilm.
Allah subhanahu wa ta'ala, quando quer elevar alguém, seja ele pobre, seja rico, seja bonito, seja feio, seja homem ou mulher, novo ou velho, Allah subhanahu wa ta'ala coloca no coração dele o Corão. Através deste Corão, Allah subhanahu wa ta'ala eleva as pessoas. Mesmo que as pessoas, aos olhos dos outros, ele não tenha um grau elevado, perante Allah subhanahu wa ta'ala, ele está a carregar o Corão, as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, ele foi usado para proteger as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe maior honra que esta. Muitas das vezes nós, quando olhamos para aqueles que memorizaram o Corão, não damos valor algum. É um memorizador do Corão. É por isso que algumas pessoas até dizem, não, nós não temos que memorizar, temos que perceber. Que nem consegue diferenciar entre perceber e memorizar o Corão. Não consegue perceber. Alguns, não, vocês têm que perceber as coisas. E se nós perguntarmos metade deste masjid, você percebeu o seu nome ou memorizou o seu nome? A maior parte, 95% das pessoas aqui, memorizaram os seus nomes, não conhecem o significado dos seus nomes. Depois dizem, não, temos que perceber, não temos que memorizar. Não. Memorizemos sim, percebamos sim, entendamos sim. Isto tudo faz parte do deen de Allah subhanahu wa ta'ala. O Corão, Allah subhanahu wa ta'ala fez descer com um objetivo sublime, que é as pessoas perceberem. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Kitabun anzalnahu ilayka. Corão que fizemos descer para vós. Liyadabbaru ayati. Para as pessoas ponderarem nos seus significados, nos seus ayats. Waliyatadhakkara ulul albab. E para aqueles que são inteligentes, recordarem-se. Veja, Allah subhanahu wa ta'ala usa waliyatadhakkara ulul albab. Aqueles que são inteligentes, recordarem-se dos ayats de Allah subhanahu wa ta'ala, ponderarem nos ayats de Allah subhanahu wa ta'ala, passar o tempo no aprendizado dos ayats de Allah subhanahu wa ta'ala. Esses são os verdadeiros inteligentes. Inteligente não é aquele que consegue fazer cálculos grandes, que cobre um quadro inteiro. No fim ele põe resultados. Este aqui é muito inteligente. Depois você diz, ele diga, Qul huwa Allahu ahad. O que significa? Allahu samad. O que significa? Não sei. Está a recitar Qul huwa Allahu ahad desde que nasceu? 40, 50, 60, 70 anos. O que significa samad? Não sabe. Lam yalid wa lam yulad. O que significa? Ghasiqin idha waqab. O que significa? Não sabe. Mas anda com grandes canudos afixados na sua casa, no seu escritório, fotos tiradas aqui, graduação lá, não sabe o que significa Allahu Samad. E somos muçulmanos, não percebemos, não queremos perceber. O objetivo do Corão, liyadabbaru ayati, para vocês ponderarem. O Corão, Allah subhanahu wa ta'ala não fez descer para nós já fixarmos no nosso carro. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Você quando entra, pensa de que aquele Allahu la ilaha está a proteger. Ou quando chega na sua casa, olha para cima, vê fixado um grande letreiro com Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ou pega o Corão, começa a enfeitar na sua casa e diz que olha, o Corão está a proteger-me, esse doá está a proteger-me, aquele doá no meu quarto está a proteger-me, aquele doá na minha casa, aquele ayat na minha casa está a proteger-me, no meu carro está a proteger-me. E alguns, quando algo acontece, eu não sei o que é que aconteceu, mas eu tenho ayatul kursi no meu carro. Não sei como é que roubaram o meu carro. Ele a fumar em frente do ayat, do Allahu la, bater cigarros, em frente a Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, e depois quer que Allahu la ilaha proteja. Não sabe o que significa Allahu la ilaha. Este Corão, até os kufares do Quraysh, por saberem que o Corão era um milagre da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, eles durante a noite escapuliam das suas casas, iam ficar nas paredes dos muçulmanos para ouvirem o que os muçulmanos recitavam durante a noite. Quando fizessem salat tahajjud, os muçulmanos recitavam em suas casas e eles ficavam a escutar. Um dia um do Quraysh foi escutar. O outro, quando vem para escutar, apanhou aquele. Está a fazer o quê aqui? Eu vim escutar o Corão. Escolha, eu também vou escutar, mas a partir de hoje vamos nos prometer que ninguém vai fazer mais isso. Está bem. De noite, a cabeça começa a matutar. Olha, por que não vais? Por que não vais? Por que não vais? Assim como acontece conosco. Sentados aqui no Juma, mexe lá o telefone. Talvez entrou numa mensagem. Não vou mexer agora. Não, mexe lá. Não. No fim, vou mexer pouco. Eles ficavam a matutar. De repente, vou. Chegavam lá, começavam a escutar. O outro também. Eu não hei de ir. O seu cérebro, não, vai. Não, a mente, vai.
Vai, estás a perder. Ia, chegava, de novo tu. Aquele também, de novo tu. Então vamos lá escutar, nunca mais vamos voltar. Não conseguiam. Palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. E este Corão não era só para humanos. É por isso que Allah diz: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Allah subhanahu wa ta'ala fez descer para mim أنه استمع نفر من الجن, que grupo dos jins fizeram o quê? أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Eles escutando o Corão que o profeta sallallahu alaihi wasallam recitava. Os jins já escutaram e Allah subhanahu wa ta'ala fez perceber, o profeta sallallahu alaihi wasallam informou, tem grupo de jins já escutarem assim. E eles ainda diziam, Qur'anan ajaba. Este é Qur'an admirável. Não é ser humano. Jins rendiam-se com aquilo que são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. E ainda Allah subhanahu wa ta'ala diz, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتهم خاشعا متصدعا من خشية الله. Se nós fizéssemos descer este Qur'an para a montanha, vocês iriam ver a montanha fazer o quê? Espedaçar-se, ficar em pó, pelo peso do Corão. Allah subhanahu wa ta'ala disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nós iremos fazer descer para ti palavras pesadas. Há vezes que as pessoas não percebem, quando apanham alguém a envelhecer por causa do Corão, dizem, o que se passa? Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Camilo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando viesse o wahy, o Corão, enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam estivesse montado, o camelo sentava, pelo peso das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, sentava. O profeta sallallahu alaihi wasallam começava a transpirar, e as pessoas percebiam que aqui, Jibril alaihi salam veio. Não é como nós, recitamos o Corão com música ao lado, recitamos o Corão, ou abrimos o Corão, estamos a falar ao telefone, abrimos o Corão com o televisor aberto, ninguém vê efeito nenhum do Corão em sua vida. Aquilo que eu era há 10 anos, continuo sendo. Aquilo que vocês já eram há 20 anos, são os mesmos. Há 30 anos, continuam os mesmos. Não há mudança nenhuma. Enquanto este Corão muda. Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. Este Corão guia as pessoas para aquilo que é o mais correto. Quando você recita o Corão todos os dias e continua a mentir, continua a roubar, continua a fazer ziná, continua a comer juros, continua a fazer isso, continua a fazer aquilo, fica a saber que do Corão você não está a tirar proveito nenhum. E Allah subhanahu wa ta'ala, para demonstrar ao Quraysh que vocês não têm capacidade alguma de trazer algo semelhante a essas palavras em forma de desafio, diz: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Allah diz: diga ao Muhammad, لئن اجتمعت الإنس والجن, se juntarem jins todos, desde o primeiro até o último, seres humanos, desde o primeiro até o último, على أن يأتوا بمثل هذا القرآن, trazer algo semelhante a este Corão, não irão trazer, mesmo que eles se ajudem mutuamente. No outro ayah diz, sura, ayah, traga ayah. Se vocês têm poder, dizem que isto não vem da parte de Allah, provem, tragam ayah igual a este. Ninguém nunca conseguiu trazer ayah. Naquela altura que eles estavam no auge do conhecimento da língua, não conseguiram trazer. Isto é o Corão. Para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele recebia o Corão, transmitia para os sahabas, gostava de passar o seu tempo ouvindo o Corão. Gostava de passar o seu tempo lendo o Corão para os outros ouvirem. Uma das vezes ele disse para Ubay bin Ka'b radiyallahu anhu: Ubay, Allah subhanahu wa ta'ala amarani an aqra alayka surat al-Bayyinah. Allah ordenou-me que eu recitasse para ti o surat al-Bayyinah. Ubay bin Ka'b radiyallahu anhu não era um homem que juntava tantos hadiths como Abu Hurairah radiyallahu anhu. Não era um homem conhecido como espada de Allah, como Khalid bin Walid radiyallahu anhu. Não era um homem que escrevia os hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam como Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhu. Não era um homem que tirava dinheiro no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala como Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Mas era um homem que gostava de quê? Gostava de Corão. Ele, quando ouviu o profeta sallallahu alaihi wasallam dizendo aquilo, disse: Rasulullah, As-Samanillah, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou o meu nome. Ya Rasulullah, Allah disse para citar para alguns de seus companheiros.
E Rasulullah está a dizer que quer recitar para mim. O profeta não, Allah mencionou o seu nome. Começou a tremer. Começou a chorar. Por tanta honra que Allah subhanahu wa ta'ala estava lhe a conceder. Surah Al-Bayyinah. Lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab. Até o fim. Ele ficou tão satisfeito de saber que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu no meio daquela multidão toda Ubay bin Ka'b para ouvir o profeta sallallahu alaihi wasallam recitar. Quantos de nós aqui já pegou no seu filho e disse, meu filho, recita lá com Allah, eu quero ouvir. Gosto de ouvir tu recitares. Quantos? Quantos já chegaram aqui e dizer, imam, por favor, peço para recitar para mim alguma coisa do Corão. Como Allah diz, Alá bi-dhikrillahi tatma'innul qulub. Não é através da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala do Corão que os corações ficam tranquilos. Hoje ouvimos pessoas estão com depressão, estão com stress, estão a morrer as pessoas no mundo. Todos os dias nós vemos no Facebook, depressão não é brincadeira, depressão mata, depressão não sei o quê. E Allah está a dizer, Alá bi-dhikrillahi tatma'innul qulub. Não é através do Corão que os corações ficam tranquilos. Como Allah diz, Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathani. Allah fez descer a melhor das mensagens, Corão. Kitaban mutashabihan mathani. Um Corão homogêneo, mathani, repetitivo. Allah subhanahu wa ta'ala reitera as coisas. Taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum. As peles das pessoas ficam todas estremecidas quando ouvem o Corão. Watalinu qulubuhum, seus corações ficam amolecidos. Por quê? Ouvindo o Corão de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah diz, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. Quando eles ouvem مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, aquilo que desceu para o mensageiro, تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. Vocês veem os olhos deles todos cheios de lágrimas. يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا. Oh Allah, nós cremos neste mesmo livro, فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Coloque-nos a nós no grupo daqueles mártires, dos mártires. O Corão, quando é lido, não é possível passar despercebido. Eu fico admirado. E eu prometi para algumas pessoas que eu iria tentar combater de todas as formas que eu puder. Nós hoje fazemos um programa, Qirá, com Sheikh Fulano, Beltrano, Cetrano. Depois do Qirá, o que vem no meio do Qirá? Qasida. Grupo, não sei o que, vai cantar um qasida. As pessoas vêm para um masjid, começam a cantar, parece que nós estamos num estádio, num show, a cantarem. E as pessoas que estão lá, quando o Corão é recitado, passa despercebido. Quando o qasida é recitado, começam a tirar lágrimas. Onde é que nós chegamos? Até que ponto os nossos corações estão mortos? Estamos a ouvir palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém se mexe. Estamos a ouvir música. Cantores, as mesmas pessoas que cantam aqueles qasidas, são cantores propriamente ditos. Andam nos casamentos a colocar músicas com instrumentos musicais, qasidas com instrumentos musicais, vão onde o Papa vai, vão cantar em nome disto, daquilo, de não sei o que, e depois, o que a gente diz? Entram no masjid, estão a cantar também. Nós queremos que os nossos corações sejam tocados por esta coisa. O Bispo Macedo consegue atingir milhões de pessoas. Chamamos ele para quê? Para ele falar aquilo que ele fala lá e as pessoas começarem a chorar. E Corão, zero. Quem já chorou aqui? Dizer que eu choro quando ouço o Corão. Eu quando ouço aquele cara, eu fico emocionado. Pego o Corão, começo a procurar o que significa. Quem de nós? Passa despercebido, nós estamos a mexer no telefone, Corão a ser lido. Mas quando há qasida, guarda, fica concentrado a ouvir. E alguns qasidas contrariam diretamente a aqida de Allah subhanahu wa ta'ala. Diz, Ya Rasul Allah, Ya Rasul, Ya Nabi Allah. Isto é o quê? É shirk. Você está a invocar o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam já faleceu, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu, ó Muhammad, és um moribundo, assim como eles também já morreram. E nós estamos aqui a ficar emocionados. E Allah diz, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. Eles quando ouvem aquilo que foi feito descer ao profeta sallallahu alaihi wasallam, mensageiro, os olhos deles todos ficam cheios de lágrimas. Cheios de lágrimas. Allah diz, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم. Os crentes, quando são recordados de Allah subhanahu wa ta'ala pelo Corão, وَجِلَتْ قُلُوبُهُم. Através do Corão e do dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala, seus corações estremecem.
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ. Quando os ayats de Allah subhanahu wa ta'ala são recitados, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. O imã deles aumenta. Começa a mudar a forma de ser, a forma de estar, a forma de comportar-se. Isto aqui é o Coran. Isto aqui é o Coran. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Al-Mahir bil-Quran ma'a-safarati al-kiram al-barara. Aquele que recitar o Coran perfeitamente, aquele que é perito na recitação do Coran, é como se ele estivesse na companhia dos malaicas. Você está a recitar o Coran, é como se os malaicas, tu estivesses no meio das criaturas que não cometem pecados. Não é algo para qualquer pessoa. وَالَّذِي يَتَتَعْتَعْ. E diz que aquele que tem dificuldade, ele tem dificuldades, não consegue, ele gagueja. Às vezes que a pessoa está a recitar o Coran, não é? Vai repetindo os ayats, tenta aqui, tenta ali, ele vai tentando. Fala o ajran. Allah subhanahu wa ta'ala nunca deixa em vão. Tem duas recompensas. Quando você pega o teu Coran e chega e diz: Sheikh, peço para me ensinar. Tem 50, tem 60, tem 100 anos. Não tem problema, pega o Coran, Sheikh, peço para me ensinar. Ele começa a te ensinar. Você gagueja. Ele, não, faz assim. Faz assim. Allah subhanahu wa ta'ala está a fazer o quê? Está a recompensar. Pela recitação e pelo sacrifício. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana. Aquele que recitar um harf, uma letra do livro de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dá-lhe uma recompensa. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Esta recompensa é multiplicada por 10. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Eu não digo, como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, que alif lam mim é uma letra, mas alif é uma letra, lam é outra letra, mim é outra letra. Tens 30 recompensas só por dizer alif lam mim. Só 30 recompensas. Onde vai apanhar mais que isto? Não existe outro livro no dunya em que você recitando ganha recompensa como o Coran. Não existe outro companheiro no dunya que você nunca vai ter prejuízo estando na presença dele que o Coran. O resto dos companheiros você poderá ter prejuízos. Até a maior probabilidade de ter prejuízos. Coran jamais. É o único livro que Allah subhanahu wa ta'ala fez descer para nós, que se realmente nós quisermos estarmos bem na vida, apeguemos ao Coran, recitemos o Coran, memorizemos o Coran. Não conseguimos memorizar? Coloquemos nossos filhos a memorizar. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, no dia de Qiyamah, os pais vão ser colocados 2 coroas mais brilhantes que o sol. Senhor Allah, o que aconteceu? O que eu fiz para merecer isto? Seu filho é Hafiz do Coran. Nós aqui ainda, com 4, 5 anos, não, ele é pequeno, não pode memorizar. Com 20 anos, quer começar a memorizar. Põe ele pequenino. Ponha ele a crescer com o Coran. Ele que venha brincar aqui, vai sair daqui com um ayah, com 2 ayats. Com 5 anos, vai ter alguns suras. Com 6 anos, ele está, e assim se vai. Com 10 anos já é Hafiz. Quantas histórias passadas nós já vimos? Qurraj, grandes recitadores, com 10 anos, já tinham memorizado o Coran com 10 qira'ats. As 10 versões, as 10 formas de recitar o Coran, todas elas memorizadas. Vamos encher o masjid de jovens, de adultos, de velhos, todos a procurarem o ilmo do Coran. Um está ali com algum grupo, outro está aqui, outro está lá. Todos aprendemos o Coran. Para não dizer, olha, eu sou velho. Não. Você pode até ser idoso, mas a sua cabeça não é tão velha ao ponto de o Coran não entrar. Tantos estragos fazem os velhos, o Coran é que não vai entrar. Continuam fazendo, senta com o Coran, pega o Coran, anda com o Coran. E no dia de Qiyamah, se ele memorizar o Coran, Allah vai dizer, Iqra, wartaqi, warattil kama kunta turattil fi dunya. Leia e vai subindo. Recite da forma como tu recitava no dunya. فإن منزلك في آخر آية تقرأها. O seu lugar é o último, é o lugar onde recitarás o último ayah. Você vai recitando Surat al-Fatiha, está a subir. Grau do Jannah. Baqarah vai subindo. Ali Imran vai subindo. Quando chega a Surat al-Nas, você está lá onde os outros para te verem nem de binóculos vão conseguir te ver. Por causa de quê? Coran. Por causa do Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dá isto aos que recitam o Coran. E no dunya, eles são a luz.
Você quer ser guiado? Anda com aquele que percebe o Corão, aquele que recita o Corão, aquele que a sua vida é o Corão. Como a Aisha radiallahu anha, quando foi questionada em relação ao comportamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, diz que ana khuluquhu al-Quran. O comportamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era o Corão. Um grande homem, um grande qari, que ficou qari, famoso, chamava-se Yusuf. Ele veio de uma família não muçulmana. Os pais pegaram nele, gostavam como os muçulmanos educavam. Foi colocar ele para ser educado por um chefe muçulmano. Depois de um tempo, ele quis ficar muçulmano. Os pais disseram, não, ficar muçulmano não. Ele mesmo assim insistiu e ficou muçulmano. Foi fazendo o seu comércio, porque os pais baniram-lhe. Foi fazendo, começou a ganhar dinheiro, casou, ter filhos. Colocou todos os filhos a memorizarem o Corão. Nenhum dos filhos teve a sorte de memorizar o Corão. Então ele um dia desse a lamentar, alguém disse para ele, olha, os teus filhos não conseguiram memorizar o Corão, não é? Investe nos filhos dos outros, porque os filhos dos muçulmanos são teus filhos. Investe nos filhos dos outros. Ele disse, muito bem, vou criar uma organização de tahfiz do Corão, para a memorização do Corão, criar halaqats, agrupamentos de memorização do Corão. De onde é que eu vou trazer professores para ensinar? Ele logo pensou, vou para Meca, vou para lá tentar contratar professores para vir ensinar aqui. Era na Índia isto. Ele foi para Meca, chegou em Meca, não encontrou professores. Não havia halaqat tahfiz do Corão em Meca. Ele ficou admirado. Como é que Meca, terra sagrada, não tem halaqat tahfiz do Corão? Não há agrupamentos de aprendizado de Corão, de memorização do Corão. Então ele perguntou a si próprio, o que é melhor, abrir na minha terra ou abrir aqui nesta terra sagrada? Escola, cria aqui nesta terra sagrada. Ele começou a criar halaqat tahfiz do Corão em Meca. Depois de Meca saiu para Medina. Depois de Medina, escola, agora já está Meca, Medina, vou para Riyadh. Depois criou na terra dele. Hoje, os halaqats que você encontra, todas as associações e organizações de memorização do Corão, o thawab volta para ele. Preocupação de quê? Meus filhos não memorizaram, mas vou apostar nos filhos dos outros. Há vezes que nós viemos aqui para o Masjid, encontramos crianças a ler o Corão. Quantos de nós hoje vou comprar doces? Chegaram, este assim, dar um doce para eles. Você der ouro, dar o doce, melhor de doce. Dá doce, tá? Ou na minha casa faz espopotela, pega a espopotela, chegou, deu a eles. Vão ficar felizes de que tem alguém que está nos apoiar. Você não consegue ensinar, você não é professor de hifz, você não memorizou o Corão, pelo menos contribua para os outros memorizar. Está a fazer o seu Jannah. Enquanto que se nós quisermos apostar em outras áreas, tudo vai perecer e no fim o prejuízo voltará para si. Quantos de nós estudamos primeira, segunda, terceira até 12ª? Português, matemática, geografia, inglês, química, física e muitas outras cadeiras. Aqueles manuais e aqueles livros que nós usamos, onde que estão? Estão onde? Quando a pessoa passa de classe, tem duas opções. Ou oferece ou vende. Exceto uma coisa que nunca se oferece e nunca se vende. O que é? Corão. Corão não se vende nem se oferece. Nunca onde ouvir alguém que eu já estudei, acabei, agora estou a oferecer. Corão não se vende. Aqueles que são rufados sabem. Pode ser 20, 30. Eu, 17 anos, concluí o Corão, até hoje uso o mesmo mushaf. Até hoje, uso o mesmo mushaf. Com marcas que o meu professor colocou. Olha, isto está errado, aqui está certo, aquilo está não sei o que. Até hoje está mesmo. Nunca penso em oferecer a ninguém. O Corão não se oferece. Ele veio muito antes de qualquer outro livro. E vai ficar, os outros livros vão passar. Por quê? Porque isto é a corda de Allah subhanahu wa ta'ala, que nunca falha quem pegar. Se você pega na corda de Allah, nunca vai ficar desviado. Ele é a luz que vai te guiar para o Jannah. Se você apegar-se a ele, nunca vai estar perdido. O resto das coisas, se você se apegar, poderá estar perdido. Corão, nunca. E saiba que uma parte do Corão está com Allah, outra parte está nas vossas mãos. Mantenham esta relação com Allah subhanahu wa ta'ala, uma relação forte. Quanto mais forte estiver no Corão, mais probabilidade de tu seres feliz no dunya e no akhira tens. Quanto mais fraco for a tua relação com o Corão,
fica a saber que a sua desgraça é garantida. Ninguém poderá ser feliz perante Allah subhanahu wa ta'ala enquanto não tiver o Coran consigo. Andar com o Coran, abraçar o Coran, ter o Coran como seu único companheiro garantido para te meter no Jannah. Passar a sua vida a aprender o Coran. Porque quem passa o tempo aprendendo o Coran, o tempo nunca é perdido. E é esta dedicação que nós temos que ter. Os novos, os velhos, os adultos, todos encherem os masjids a aprenderem o Coran. E não olharmos para as pessoas que aprendem o Coran como exceção. Se 2, 3 pessoas, 4, 5 pessoas, não. Olhar-se até a exigência ser grande. Eu sentir-me obrigado de sentar depois de Isha, sentar depois de Fajr, sentar depois de Zuhr, porque tem muita gente a aprender. Outro chefe também fazer a mesma coisa, outro também fazer a mesma coisa, porque as pessoas estão a exigir que as pessoas a quem Allah subhanahu wa ta'ala deu um ilm estejam lá para ensinar. Só assim que nós podemos garantir felicidade aqui no dunya assim como no akhirah. قل ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه